Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, lidera o ranking de metro quadrado mais caro do país. Um levantamento apontou que o reajuste médio dos imóveis no Brasil teve a maior alta em 11 anos. O Rian comprou o primeiro apartamento em Contagem, Minas Gerais, no começo do ano passado. Aos 22 anos, ele logo encontrou o que queria. A gente conseguiu fazer uma reserva, né? Nesse meio tempo, que a gente não comprou, a gente foi juntando dinheiro e conseguiu dar uma entrada mais significativa, né? Para amortizar bem as parcelas. O metro quadrado na cidade fechou 2024 custando cerca de R$ 5.420, alta de quase 12% em relação ao ano anterior. Os imóveis residenciais brasileiros tiveram em 2024 um reajuste médio de 7,70%, a maior alta desde 2013. Esse aumento supera a prévia da inflação registrada no ano passado. Dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas indicam que a valorização dos imóveis ocorreu em 55 das 56 cidades monitoradas. Curitiba foi a capital onde os preços subiram mais, seguida por Salvador e João Pessoa. O metro quadrado mais caro do país fica em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, custando mais de R$ 13 mil. Pois é, assusta, né? Os preços dispararam mesmo. E para saber quais as razões desse aumento, a gente faz conexão com o economista Rica Mello. Rica, boa tarde para você. Seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. O que causou esse aumento tanto, hein? O maior em praticamente 11 anos. Olha, Kelly, boa tarde a você, boa tarde a todos. Acho que tiveram duas grandes causas desse aumento, né? A primeira é esse nosso desemprego, que foi diminuindo muito ao longo do ano. E com esse desemprego menor, os serviços ficaram mais caros. Então, quando a gente pega o aumento, né, do custo até de se construir uma residência, um apartamento, uma grande parte dele foi porque o serviço subiu mais do que 8%, quase 9%. E claro que também houve um aumento do custo dos materiais, aí próximo do IGPM. O IGPM, se a inflação foi 4,7%, o IPCA, o IGPM foi 6,5%. Né? Então, o IGPM, que é o que tem mais a ver com custos relacionados aos imóveis, também subiu. Então, a gente teve aumento nos custos dos serviços, a gente teve aumento também aí no custo dos materiais. Os novos imóveis subiram de preço. E quando os imóveis novos sobem de preço, eles carregam os imóveis também usados, porque, inclusive, as pessoas costumam vender um imóvel usado para comprar um imóvel novo. Então, e também no começo do ano, houve aí no começo de 2024, desse ano que passou, a queda dos juros foi acontecendo, queda dos juros até o meio do ano. Isso melhorou, então, os empréstimos habitacionais, então tinha mais dinheiro disponível na praça, isso fez com que tivesse mais gente então financiando imóveis, então teve uma demanda maior do que a oferta. Tudo isso acabou jogando os preços para o alto, por isso que a gente teve esse ano aí, em meio de 10 anos, o ano com as maiores altas dos valores no aumento aí do custo de um imóvel, chegando nesses valores tão altos como Balneário de Camboriú, quase R$ 14 mil um metro quadrado, São Paulo, pouco acima de R$ 10 mil reais um metro quadrado, e assim vai nas outras capitais, nas outras cidades aí pelo Brasil. O Rica, aquele investidor tradicional tem uma frase, né, que é clássica. Nunca vendo um imóvel, porque o imóvel só valoriza. E dessa vez realmente valorizou e muito, né? O que a gente pode esperar daqui para frente? Porque eu fico pensando aqui, né? O que está passando? Qual é o sentimento da pessoa que sonha pela casa própria, quer comprar um imóvel em 2025, num momento como esse, que os preços estão lá em cima. A tendência é que os imóveis continuem com um preço em alta ou pior, né? Que o valor continue aumentando? Olha, Kelly, todos os especialistas aí do ramo imobiliário, ninguém acredita em aumentos acima de 5% nesse ano. Ou seja, a gente entende que os aumentos vão estar mais próximos da inflação. Por quê? Porque os juros começou a subir há alguns meses e os grandes bancos, a grande maioria deles, já subiram as taxas de financiamento. E a cada 1 ponto percentual que os bancos sobem a taxa de financiamento, 1 ponto ao ano a mais, de 10% ao ano, vira 11% ao ano o financiamento. 500 mil pessoas, tem uma pesquisa que mostra isso, deixam de fazer financiamento. Então, a gente deve ter uma demanda um pouco menor
né, do que aconteceu no ano de 2024, porém o sonho da casa própria é um sonho da grande parte da população que ainda não tem um imóvel. Então isso vai contrabalancear e vai fazer com que os imóveis continuem aumentando, continuem tendo valores mais altos. Mas eu não acredito que a gente vai ter neste ano de 2025 um aumento maior, tão maior como a gente teve no ano de 2024. Pois é, e a gente está acompanhando a questão da Selic, né? O aumento das taxas de juros, com relação ao financiamento imobiliário. Será que até o fim do ano a gente não tem um alíviozinho ou a tendência é realmente essas taxas continuarem altas? Olha, Kelly, as taxas de financiamento imobiliário, geralmente elas sobem muito tempo depois ou caem muito tempo depois que os juros, que a Selic diminui ou aumenta. Por quê? São financiamentos geralmente de 20, 25, 30 anos. Os bancos pensam muito mais a longo prazo, não no curto prazo. Então, o reflexo que a gente está vendo agora de aumento de juros é aquilo que aconteceu de aumento de juros aqui no Brasil em setembro, né? 6 meses atrás, quase. E como esse aumento continua acontecendo, e a gente acredita que vai continuar acontecendo, aumentos na taxa básica aí dos juros até o meio do ano, eu entendo que até o final do ano as taxas vão ir subindo gradativamente, lentamente. Sobe 1% aqui, daqui a 4 meses, 6 meses o banco vai lá e dá mais 0,5%, né? Porque ele está pensando na taxa realmente de 25, 30 anos, mas impacta. O curto prazo impacta muito, mesmo o longo prazo. Então, eu não acredito que essas taxas vão arrefecer ao longo do ano. Eu acho que isso é conversa para 2026. Esperamos que isso aconteça, esperamos que, né, o Brasil continue com um bom crescimento, com uma inflação um pouco mais controlada. É para isso que o Banco Central tem aumentado os juros, para controlar essa inflação lá na frente, para que daqui a 6 meses, né, daqui a alguns ou 9 meses, essa taxa de juros comece a cair. E aí, quando que a gente vai sentir o reflexo disso? Somente em 2026. Só um pontinho aqui, para finalizar, importante é que os imóveis no Brasil, apesar de serem caros, o Brasil é um país relativamente pobre, a gente não tem uma renda tão alta quanto muitos dos países no mundo, ele ainda é um valor baixo quando a gente compara com Portugal, Espanha, mesmo outros países, Turquia, países do mesmo nível do Brasil. Então, a longo prazo, essa frase dos imóveis, os imóveis devem continuar subindo e muito provavelmente, se a gente pegar daqui a 10 anos e conversar de novo, eles vão ter subido mais do que a inflação. Então, esse vai ser um ano, quem sabe, esse ano que vai ter um certo freio, porque o mercado não vai auxiliar os imóveis, os donos de imóveis a venderem eles com valores mais altos. E é um setor muito importante, inclusive para a geração de empregos, né? Um dos termômetros da economia, a gente pode dizer que é justamente a construção civil. Então, vamos seguir acompanhando de perto. Ricardo, muito obrigada pela sua análise, viu? Uma boa tarde para você, até a próxima. Obrigado, querida, obrigado a todos que nos ouvem e que nos veem. Obrigada.